está na gente olhar para dentro de nós mesmos e identificar aqui dentro, em primeiro lugar, o que é que eu quero de verdade. Eu nasci na periferia do Rio de Janeiro em maio de 1972. Vivi a maior parte da minha vida em condições bastante difíceis. Estudei a minha vida toda em escola pública e num dado momento da minha vida eu entendi que era hora de fazer uma virada. O que move a mudança, em primeiro lugar, é que eu queria muito. Eu me lembro quando eu era pequeno, quando estava na época de entrar na faculdade, meu pai sempre me dizia o seguinte: Alan, a única maneira de você melhorar de vida é estudando. Estude muito, que tudo vai dar certo. E eu, saindo de escola pública, via meus amigos indo fazer cursinho na capital. Eles também queriam passar no vestibular, mas eu tenho certeza que nenhum deles queria mais que eu. Porque enquanto eu fiquei estudando na escola pública em Jacarezinho, uma pequena cidade do interior do estado do Paraná, onde eu morava, eles mandavam para mim as apostilas do cursinho que eles tinham acabado de estudar. E esse era o meu insumo para conseguir estudar e para conseguir chegar onde eu queria, que era passar no vestibular. Eu só tinha uma única oportunidade, eu podia fazer um único vestibular em uma única escola pública. Isso quer dizer que eu tinha vontade. Eu tinha um plano. Eu sabia que para vencer na vida eu tinha que seguir única e exclusivamente aquilo que meu pai tinha dito. Eu sabia que bastava eu estudar muito e trabalhar muito. E eu fiz todas as escolhas na minha vida na direção de fazer com que isso acontecesse, de chegar onde eu queria chegar, que era encontrar o caminho para sair daquela situação em que eu me encontrava. E é por isso que eu repito tanto e com tanta frequência: nascer com dificuldade, seja ela qual for, não é destino, é circunstância. E é possível encontrar caminhos para sair, desde que você tenha um plano. Eu tinha atitude. Não adianta nada você ter vontade, não adianta nada você ter um plano, se você não fizer com que isso aconteça. Se você não ousar sair da sua zona de conforto para que você possa chegar até onde você quer. E aquele menino pobre que nasceu na periferia do Rio de Janeiro e estudou a vida inteira em escola pública, quando chegou aos 40 anos de idade, efetivamente venceu na vida. Eu tinha um belo emprego, eu era diretor superintendente do Sebrae aos 40 anos, eu tinha um belo salário, eu tinha um carro com um motorista, eu tinha secretária, eu tinha 250 pessoas que trabalhavam comigo e eu não tinha nenhuma das minhas necessidades que não estivesse sendo atendida. Nesse momento eu decidi que era hora de deixar o emprego em que eu estava trabalhando, porque eu sentia uma inquietude muito grande. Eu não sabia de onde vinha essa inquietude, eu só sentia que eu precisava transformar alguma coisa na minha vida. E eu aceitei uma oferta para ser diretor-presidente de uma empresa do setor financeiro. Como vocês sabem, empresas do setor financeiro pagam salários absolutamente enormes. E 40 dias depois que eu aceitei a oferta para ser diretor-presidente dessa empresa, eu peço demissão e viro o brasileiro que abriu mão do emprego de R$900 mil para empreender. Depois de ter saído daquela situação ruim, eu consigo chegar no emprego dos meus sonhos, eu consigo ter um belo salário, eu consigo chegar no objetivo que eu tinha, que era, afinal de contas, vencer na vida. E eu resolvo pedir demissão de um emprego que me paga quase R$1 milhão por ano. E nesse momento, eu era nada mais do que um jovem de 40 anos, pela primeira vez desempregado na minha vida. E aí eu me perguntava, o que será que aconteceu? Por que será que eu cheguei a essa situação pedindo demissão do emprego que qualquer pessoa pediu a Deus? Eu, quando contei o começo da história, de que hoje eu tenho sociedade em 3 empresas, de que hoje eu sou palestrante, hoje eu fui executivo por muito tempo, não sou mais. Frequentemente as pessoas dizem que, puxa, que decisão corajosa. Isso aconteceu 4 anos atrás, pedir demissão desse emprego. Lá em Jacarezinho, na cidade em que eu morei na minha adolescência, a gente tinha um ditado que dizia que as pessoas só veem as pingas que eu tomo e não veem os tombos que eu levo. Quando eu conto essa história hoje, já no seu capítulo presente, as pessoas não sabem o que aconteceu depois daquela decisão de pedir demissão do emprego de R$1 milhão e de virar empreendedor novamente, do absoluto zero.
Eu passei os 6 meses mais terríveis da minha vida naquele momento. Porque eu pedi demissão mais ou menos em julho de 2013. E naquele momento meu pai, coitado, com 84 anos, quase infartou. Porque ele não conseguia entender o que eu tinha na cabeça. Como é que alguém que conseguiu tudo na vida, vindo do zero, vindo do absolutamente precário, resolve tomar uma decisão dessa de pedir demissão, de querer virar empreendedor aos 40 anos. E até aquele momento eu também não tinha muita certeza daquilo que eu estava fazendo. Eu também não tinha muita clareza quanto às escolhas que eu estava fazendo. Eu só sabia que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida. E isso acontece por uma razão muito clara. Eu disse para vocês que muito jovem eu decidi que eu ia mudar de vida. Eu decidi que eu ia vencer na vida. E vencer na vida para mim significava uma única coisa: dinheiro. Eu mediria o meu sucesso baseado na quantidade de dinheiro que eu tivesse na minha conta bancária. E no momento em que eu tenho mais dinheiro na minha conta bancária, é exatamente o mesmo momento em que eu me sinto mais infeliz. E é por isso que eu pedi demissão. Mas entre o ato de tomar demissão, de pedir demissão, e o que aconteceu ao longo desses 4 anos, eu passei 6 meses muito difíceis. Em dezembro de 2013, no meio de toda essa confusão, eu resolvi sumir de tudo. Eu resolvi pegar um voo. Eu podia pegar esse voo, mas isso é irrelevante, eu não precisava pegar um voo para fazer isso. Mas eu resolvi pegar um voo e resolvi ir para o Nepal. E lá no Nepal, eu descobri aquilo que faltava para mim. O que faltava para mim ao longo de toda essa caminhada de 20 anos em que me tornei um executivo de sucesso, em que me tornei um executivo com um salário de R$1 milhão, era propósito. Propósito é a razão pela qual cada um de nós faz aquilo que faz. Se eu perguntar para você agora, por que é que você faz aquilo que você faz? Por que é que você sai da cama todos os dias de manhã? O triste dessa pergunta é que a maioria das pessoas responde dizendo que sai da cama todos os dias de manhã, única e exclusivamente para trabalhar, trocando tempo por dinheiro, porque precisam de um salário no final do mês. Essa é uma das coisas mais tristes que um ser humano pode fazer com a própria vida. Porque propósito é o que move a humanidade, propósito é o que move as pessoas, propósito é aquilo que coloca brilho nos olhos das pessoas. Eu hoje tenho clareza muito grande a respeito de que aquilo que eu nasci para fazer é espalhar mensagens que de alguma maneira ajudem as pessoas. Quando isso acontece, eu sinto que estou caminhando para construir aquilo que eu chamo de legado. Mas para que isso aconteça, a gente precisa fazer o que eu chamo de desligar o piloto automático. O problema de viver em permanente estado de piloto automático é que nós não fazemos escolhas conscientes. Nós vivemos uma espécie de síndrome de Zeca Pagodinho. Já ouviram falar? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E eu vou vivendo um dia depois do outro sem parar para pensar e para questionar qual é o meu papel. Por que é que eu estou aqui? E eu passei 20 anos da minha vida profissional fazendo isso, correndo atrás de dinheiro. Naquela busca enlouquecida pelo sucesso que para mim era apenas dinheiro, eu joguei fora tempo. E nem que eu ganhe todo o dinheiro do mundo, eu compro esse tempo de volta. É por isso que a gente precisa se permitir parar para pensar, parar para olhar para a própria vida e parar para pensar nas escolhas que nós estamos fazendo. Porque quando nós olhamos para as escolhas que fazemos atrás de propósito nas nossas vidas, a gente caminha a passos largos na direção de fazer o que eu chamo de construir um legado. A gente acha que legado tem a ver com grandeza. Não, não tem a ver com grandeza daquilo que se faz lá fora, com a construção de um teatro, de uma ponte, ou seja lá o que for. Legado é a possibilidade que nós temos todos os dias de fazer a diferença na vida de alguém. Legado é a diferença que nós fazemos a cada instante na vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu quero acrescentar uma coisa a mais naquela equação a respeito do que move a mudança. Nós falamos que o que move a mudança é vontade, estratégia e atitude. Mas principalmente aquilo que move a mudança é ter um porquê maior que eu.